diretor que eu lhe falei. Eu fazia, eu tinha 1 ano e meio para 2 anos. 90 para 91, antes de 92. Sim. Porque foi no ano em que o Vitória estava numa briga, que eu cobria a federação, mas que estava numa briga que era Paulo Carneiro assumindo, Ney Ferreira do outro lado, teve até metralhadora na federação, eu cobri isso lá. Ave Maria. Então, esse período foi muito turbulento naquela transição do Vitória. E eu fazia jornalismo. E eu não aguentava mais o meu chefe na Rádio Sociedade, mas eu tinha amizade com todo mundo gostava de mim, porque a gente fazia aquele trabalho ali, todo mundo, e os repórteres eram muito unidos. E teve um dia que eu não aguentei e briguei com o diretor e queria ir embora. As pessoas se reuniram lá dentro, desde o departamento pessoal ao pessoal do esporte, ó, é o melhor repórter que a gente tem aqui, com todo respeito aos outros. Mas esse é o melhor repórter que a gente tem aqui no jornalismo. Se ele fizer no futebol o que ele faz no jornalismo, ele vai crescer no futebol. E eu acho que o caminho dele é o futebol. Mas aí tinha aquela insubordinação com o diretor na época. Sim. Porque eu fui para dar nele dentro da rádio. Com 18 anos, ele já tinha uma idade avançada, quer dizer... Menino de Piauí, brabo. Aí, então, assim, aquilo era um motivo para demissão. Sim, sim. Então, assim, não chegou a vir de fato, nada, não chegou nada disso. Até porque, na época, tava tendo eleição no sindicato, aquele negócio todo, eu já tava querendo entrar no sindicato. Sabe aquela ideologia? Já tinha uma mente politizada. Já, então, assim, eu aí não fui demitido por causa do pedido das pessoas que me conheciam. Porque o dono da rádio não me conhecia, os diretores me conheciam, mas não sabiam do meu trabalho, e as pessoas me colocaram no futebol. Fui fazer federação, fazer folga, e nunca tinha trabalhado no campo em Salvador. Então eu só trabalhei no campo em Salvador 6 meses depois, com o jogo de 2ª divisão, que eu fui péssimo, fui muito mal, nervoso, não conseguia falar. Choveu muito, um jogo de Ipiranga e Galícia, mas a sorte que mas o você jogo... é repórter de campo. De campo, foi a primeira vez que eu fiz, e fui péssimo. Porque eu tava nessa transição pro futebol e fazia plantão esportivo com Carmelito Almeida, que morreu recentemente. E Carmelito me ensinou muito. Ele disse, olha, não tinha internet para você pegar resultado naquela época. Então você ligava para uma central, que era Pernambuco, que tinha os jogos ali daquela região. Sim. Aí ligava para São Paulo. Cada gol que saía aqui, eu tinha que ligar para informar. Porque cada gol lá ele ligava pra gente para informar. Então você fazia um plantão nesse sentido, porque Carmelito tinha essa amizade. E aí eu aprendi demais a fazer plantão esportivo. Foi do plantão esportivo e com a federação, que é a grande escola para quem estava chegando naquela época, era a federação, porque todas as notícias de futebol giravam por ali. E eu era muito curioso. Eu sempre fui muito investigativo. Então toda notícia que eu tinha lá era funcionário que me passava. Era o Aí peguei uma linha direta com o presidente da federação e ele me passava tudo com relação aos clubes. Não com a federação, que a federação, na verdade, em si, não tem muita notícia. É mais administrativo. Mas os clubes, todas as notícias dos clubes, Bahia contratou, Vitória contratou, passava pela federação primeiro. Lá. Então, chegava lá e dizia, Bahia contratou, eu aí passava pra rádio. Então, essas notícias eu tinha, mas não podia dar, porque tinha um repórter que cobriu Bahia. Mas eu peguei muita informação e eu cresci muito naquela época da federação. Então, daí pra cá, começou a minha trajetória como repórter esportivo. Salve, potência, beleza? Já assistiu o corte aí? Pô, então deixa o joinha, se inscreve no canal. Tamo junto.